Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje nós vamos falar de logística, de transporte. Está comigo o presidente da FETRANSESC, Dagnor Schneider, Federação das Empresas de Transporte, Carga e Logística, né? Acrescentaram e Logística do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Me diga, como anda um setor quando a economia está em altos e baixos? Olha, oportunidade ímpar estar aqui contigo nesse momento, agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o setor de transporte de cargas em Santa Catarina e logística, né? O nosso setor é um setor extremamente, muitas vezes até contestado, né? Mas a gente entende que ele é um setor extremamente importante para a atividade econômica de um modo geral. Por quê? Porque tudo aquilo que se produz e que se consome, né, em algum momento ele acaba sendo transportado pelo caminhão. Porque o Brasil acabou elegendo a sua principal matriz logística, a matriz rodoviária, né? E com certeza a intensidade da atividade do nosso segmento está diretamente ligada à atividade econômica brasileira, ou seja, se tem crescimento econômico, tem demanda para o transporte, né? Então, com certeza, quanto maior o crescimento econômico, maior a atividade econômica, mais demanda de frete e, consequentemente, melhora o ambiente dentro do setor de transporte rodoviário de cargas. Mas, senhor Dagnor, a gente pode fazer essa avaliação, se eu posso chamar assim, ou a mesma analogia, que existe hoje uma competição entre a empresa transportadora, que tem vários veículos, e aquele motorista de caminhão avulso? Mas, na verdade, normalmente, o transportador autônomo, ele acaba se conectando com alguma transportadora, né? Porque a grande maioria dos clientes ou mercado que demanda o transporte, ele busca, normalmente, um parceiro que ele tem uma capacidade operacional um pouco acima para não demandar uma série de pequenos transportadores ou autônomos para atender a sua demanda. Então, o perfil do transportador para atender um determinado embarcador tem uma relação, uma correlação justamente com o perfil que ele demanda. Então, tem empresas que contratam diretamente o autônomo ou a pequena transportadora e tem empresas embarcadoras que preferem contratar uma transportadora maior e que consegue atender toda a demanda. Então, evita uma relação pulverizada e direciona para uma operação mais concentrada. E o pequeno transportador e o autônomo, muitas vezes, acabam se conectando a um parceiro, operador logístico, uma maior transportadora. O Brasil, como o senhor disse, optou pelo modal transporte terrestre. Um país gigantesco, um verdadeiro continente, e isso já aconteceu lá na década de 1960. Hoje, com a situação que está a malha viária brasileira, caindo aos pedaços, onde não é pedagiado, não é concessão, é um horror. Santa Catarina é prova disso. Como conseguir conciliar? Porque dentro da lógica, isso só aumenta o custo do transporte, né? Acaba minando o transporte da riqueza no país. Roberto, eu vejo que essa realidade realmente é o grande desafio do nosso sistema, e não falo só do transporte rodoviário, eu falo da atividade econômica brasileira. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, a infraestrutura foi relegada a segundo plano. Só para a gente ter uma referência, na década de 70, o Brasil investia algo em torno de 2% do PIB em infraestrutura, né? No ano de 22, o Brasil investiu 0,07% do PIB. Né? Então, infelizmente, esse não é uma relação apenas do ano de 22. Esse é um cenário que vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas até. Ou seja, houve um declínio de investimento e a consequência está aí. Uma malha rodoviária, seja brasileira ou seja catarinense, destruída. Ou seja, nós temos as únicas rodovias que estão em condições de trafegabilidade são as rodovias concedidas, né? E nós tivemos a oportunidade de convidar, porque a CNT, ela faz anualmente uma pesquisa que demonstra onde que ela busca fazer uma amostragem da realidade das rodovias brasileiras, né?
e a gente pediu um recorte especial para as rodovias de Santa Catarina. Então, o que a gente conseguiu evidenciar nesse trabalho feito pela CNT? Santa Catarina é o quinto estado em contribuição para a União e hoje nós ocupamos a 16ª posição no ranking de piores rodovias brasileiras, né? Ou seja, em Santa Catarina, na ordem de 85% das nossas estradas pavimentadas, elas estão num estado um estado de conservação denominado ruim, regular ou péssimo, né? Então, esse é o ambiente em que nós temos que desenvolver a nossa atividade. E aí, daqui a pouco, vale a pena fazer um gancho, porque não é só o aumento do custo operacional, né? Nós enfrentamos um agravamento de custo estimado pela própria CNT na ordem de 35%. Né? Então, nós temos um agravamento do nosso custo operacional em decorrência da malha rodoviária precária. E nós temos um outro fator, que é a questão dos acidentes. Quantas vidas que se perdem anualmente, né? O último levantamento que nós temos com relação a Santa Catarina, quase 1.000 pessoas perderam a vida em acidente de trânsito. Mas isso é decorrente só da imprudência do condutor? Com certeza não. Tem muita interferência de acidente em decorrência da precariedade da malha rodoviária. E aí a gente coloca num contexto, num estado que tem 4 grandes portos, podemos colocar mais um de médio porte, que é uma potência nessa área e evidentemente que essa carga, mais de 80% vai chegar aos portos via terrestre e causa um problema econômico ainda maior, um efeito cascata na economia. Como tentar equacionar isso? Verdade, aqui a gente começa a falar de que nós temos, na região litorânea de Santa Catarina, atividade econômica, um crescimento na ordem de 10% ao ano. Né? É um crescimento extraordinário. É maior que o crescimento do país. Oi? É maior que o crescimento do país. É muito maior, muito maior. Então, o litoral de Santa Catarina é muito pujante em termos de atividade econômica. Né? Você citou, nós temos 5 portos e num processo de expansão extraordinário. E isso cada vez mais vai demandar o quê? Mais carga chegando e mais carga embarcando. Né? Então, um grande volume vem do interior do estado, que precisa de rodovias em melhores condições. Eu falo sempre que Santa Catarina tem uma malha rodoviária precária e em pequena quantidade. Nós temos uma limitação de malha rodoviária. E aí o foco na questão da BR-101. Né? Nós temos uma BR-101 extremamente comprometida. Eu falo de que se não houver um investimento, uma atenção urgente, nós teremos comprometido a velocidade de crescimento que nós apontamos para essa região em decorrência dos estrangulamentos que estão se estabelecendo em torno da rodovia. E aí eu lembro que a FETRANSESC faz parte do Conselho de Federações Empresariais de Santa Catarina, que não desistiu da jornada e praticamente todo mês faz uma crítica avaliação do processo das rodovias em Santa Catarina. Isso não teve eco lá em Brasília? Não chamou a atenção dos governantes ainda? Olha, na verdade, nós começamos... Primeira coisa, infraestrutura rodoviária em Santa Catarina é pauta prioritária da FETRANSESC, ponto. Primeira ação em 2023 foi levar esse tema, ou seja, melhor, a pesquisa da CNT para a Assembleia Legislativa, para mostrar essa realidade, para que os parlamentares pudessem, todos eles, ter uma visão estadual. Porque normalmente o parlamentar ele tem uma visão mais restrita à sua base. Sim. Né? E nesse sentido a gente permitiu que todos pudessem ter a realidade e a dificuldade que Santa Catarina enfrenta em função desse cenário. Bom, a gente vai encerrando esse primeiro bloco e eu gostaria de deixar 2 assuntos engatilhados para o próximo. Primeiro, a polêmica questão de inclusão do biodiesel, uma graduação maior, no óleo diesel, que é o principal combustível dos caminhões. E também, como a FETRANSESC analisa a real possibilidade de termos duplicado da origem até o fim as BRs 470 e 282. A gente volta daqui a pouco, no próximo intervalo a gente vai falar, no próximo segmento a gente vai falar exatamente disso, de assuntos que podem mexer no seu bolso. A gente volta já.
ponto e contraponto aqui no SCC SBT e no nosso portal, o scc10.com.br, recebendo hoje Dagnor Schneider, presidente da FETRANSESC. Falamos de gargalo no bloco anterior, mas qual seria a solução a curto prazo para resolver um dos principais problemas que começa ali em Porto Belo? Olha, a gente teve a oportunidade de uma agenda com a NTT, através do COFEM, né? Inclusive o senador Esperidion Amin também esteve nessa agenda, aonde a gente levou essa preocupação para a NTT, porque, principalmente, nós temos dois gargalos grandes, né? Um é o gargalo de Palhoça-Floripa, né? Que a solução está estabelecida, a princípio, se entende que sim, através da conclusão do contorno rodoviário, que deve ser concluído até o final do ano, ou início do próximo ano, pelo menos é a sinalização. E a gente tem um outro gargalo que está estabelecido entre os trechos de Penha e Porto Belo. Aí pegando ali Itapema, Balneário, Itajaí, Navegantes, né? Onde se concentra um grande fluxo de caminhões e um grande fluxo de turistas, principalmente aí no período de temporada. E não tem mais temporada ou não temporada. O trânsito normal já é a gente não tem uma noção de você sair de um ponto A a um ponto B, né? Você não sabe em quanto tempo você vai demorar para transpor esse trecho. E quando acontece qualquer tipo de incidente, aí sim, aí para tudo, trava tudo, porque você não tem alternativas, né? Cito um exemplo, há poucos dias atrás, teve um tombamento de uma carreta de tora no entroncamento da 470 com a 101, né? Na 101. O dia inteiro, a rodovia o dia inteiro travado. Né? Não pode, nós não podemos mais. Santa Catarina não pode mais ficar refém ou limitado apenas a uma artéria. E não falando só disso, hoje nós tivemos novamente a informação... Mas a alternativa seria a terceira pista? Uma solução de curto prazo, que está sendo pautada na NTT, bem lembrado, é a questão de uma terceira pista, né, com uma solução de curto prazo e paliativa, e a melhoria das marginais. Então, são dois temas que estão pautados na NTT, onde já guardamos um posicionamento sobre qual será o direcionamento em relação a esse tema, né? Agora, temos ainda todo um contexto que envolve as soluções mais definitivas em relação à BR-101, né? Eu falo de um outro problema ainda, que ele está querendo referenciar, que é a questão, quando nós temos uma precipitação pluviométrica relevante, artérias e a Polícia Rodoviária Federal acabam interrompendo o trânsito na 376, naquele trajeto que houve o desmoronamento no final do ano passado, né? Não pode, nós não podemos mais, já estão decorridos mais de 6 meses daquela data e nós ainda temos a precaução da artérias da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que, poxa, se chover muito pode haver novos desmoronamentos. Nós precisamos de uma solução estruturada a curto prazo. É mais um problema que se apresenta e restrições de trafegabilidade nesse eixo, que é o eixo preponderante. Mas ainda falando, nós precisamos de uma solução definitiva. E a solução definitiva, na nossa análise, no nosso entendimento, perpassa pelo projeto da rodovia litorânea, ou seja, paralela à BR-101, que conectaria Joinville ao contorno de Florianópolis, ali em Biguaçu. Só que ainda é um projeto, e a previsão para a execução é com visão de longo prazo. Mas é um tema que precisa entrar em pauta prioritária, porque se implementado o paliativo que falamos, da terceira pista e a marginal nesse trajeto, ele não vai solucionar o problema. E quando a gente fala de uma rodovia paralela, nós estamos falando em 5, 10, 15 anos para sua implementação. O atual sistema vai suportar, aguardar esse prazo para termos uma nova alternativa que permite maior fluidez e mobilidade para aqueles que utilizam esse trajeto? Não temos tempo para isso. Mas aí eu lhe pergunto, o senhor colocou antes a questão de a carga vem, chega nos portos, mas aí tem o retorno, a carga que vem no porto e precisa ser distribuída para o Estado. A possibilidade de duplicação da BR-470, começando ali em Indaial, que já está no processo de duplicação, indo até Campos Novos, até na divisa com o Rio Grande do Sul, lá em Barracão.
Ou então, da 282, indo até São Miguel do Oeste, seria um sonho, presidente? Cara, na verdade, nós precisamos pensar de uma forma um pouco mais avançada, tudo evoluir um pouco mais. Para a gente olhar para a realidade hoje, que o ente público não consegue nem dar manutenção na malha rodoviária, a gente falar em duplicação na forma como você apontou, quase um sonho. Mas seria para concessionar depois, né? Não, mas ok, mas de qualquer forma é um grande desafio, entendemos que é extremamente relevante e com certeza precisa entrar na pauta de prioridades de projetos, olhando em direção do futuro do Brasil, especialmente para Santa Catarina. Exatamente. Nós temos uma malha rodoviária muito restrita e temos pontos que precisam ser ligados entre quem produz, principalmente do agronegócio, e quem exporta pelos portos, até eventualmente pelos aeroportos. Pergunta interessante. Temos uma realidade que é a economia brasileira, temos a necessidade, como o senhor bem colocou, do custeio para a manutenção dos mecanismos, dos caminhões, e aí no meio do caminho o governo diz que a partir de abril desse mês tem que ter mais biodiesel misturado com diesel. Qual é o impacto disso na atividade? Olha, nós temos duas situações a serem consideradas, né? A primeira delas, nós não somos contrários a você ter um combustível mais limpo, né? Só que há uma inversão de valores na percepção de quanto mais biodiesel misturado ao diesel, melhor é a qualidade do ar. Não, e o mecanismo? Não. Então, o que nós temos? Nós temos, infelizmente, o biodiesel que é utilizado na mistura é a base éster, né? E ele forma, se ele não tem um controle em todas as etapas da produção até o tanque de combustível do caminhão e o seu consumo, ele acaba gerando uma borra. Uma borra, né? E essa borra entope filtro, sistema de injeção e compromete o desempenho do motor, né? Então, existem outras tecnologias que utilizam a mesma matéria-prima, que chama HVO, né? Que esse você pode usar até 100%, que não compromete. E é o que os países desenvolvidos estão utilizando. Infelizmente, o Brasil está caminhando, utilizando um modelo que não é o ideal. E a preocupação que você tem é caminhão, daqui a pouco, parando em rodovia, em trânsito, gerando acidente. E um outro detalhe, não é só o caminhão que usa óleo diesel. Os geradores de hospitais também utilizam e ficam parados. Esse gerador parado, com combustível parado, quando ele for demandado seu acionamento, ele corre o risco de não ser acionado. Se tiver uma cirurgia em andamento, pode ter um paciente que pode padecer. Então, assim, o governo, lamentavelmente, ele toma decisões sem ter um conhecimento, um debate em relação às consequências ao tema, no sentido de entender o que faz sentido, né? Então, nós não estamos nem olhando o custo. É mais caro ou não é, mas é melhor ambientalmente falando? E não é, porque o caminhão consome mais para percorrer a mesma distância, consome mais combustível. Então, ele não gera um benefício ambiental que ele acaba sendo alardeado sob a ótica de que, mas eu vou misturar biodiesel, que é um produto natural, não uso menos produto fóssil. Equívoco, porque eu preciso de mais combustível para percorrer o mesmo trajeto. Consequentemente, eu não vou ter uma condição ambiental melhorada. É daquelas medidas que levou em consideração a proposta, mas desconsiderou o parecer técnico? Não, acho que nem teve um entendimento, não teve a preocupação. É simples. Não, mistura mais biodiesel ao diesel, você vai ter um combustível mais limpo e isso é bom, né? O pessoal da indústria do biocombustível acabou vendendo isso para o governo comprou e simplesmente pôs a conta para a sociedade. E quem paga primeiramente, em primeiro plano, é o transportador, seja o autônomo ou seja o empresário. É um tema relevante, está em debate no Congresso, inclusive tem uma audiência pública hoje convocada, liderada pelo deputado Zé Trovão, né, para fazer um debate em torno do tema. Realmente é um tema que preocupa. Colocando a situação econômica agora, financeira, como está o estágio, de uma maneira geral, das empresas que estão sendo abraçadas pela Federação de Transporte de Carga e Logística em Santa Catarina? Processo de crescimento ou estão estáveis? Infelizmente, a gente vive um momento de insegurança. Então, está todo mundo esperando. A gente pode ver que as indústrias de caminhões
de automóveis, de um modo geral, estão com seus pátios lotados. E estão demitindo, a Mercedes demitiu há poucos dias 1.200 pessoas, reduzindo turnos, né? Então, o setor de produção de caminhões, a indústria de caminhões, ela está também sentindo os reflexos da retração do setor. Ou seja, o setor está em compasso de espera para entender como que a economia se movimenta, para tomar as decisões estratégicas com visão de médio e longo prazo. O senhor bem lembrou, né? Quando a gente fala de crescimento econômico, a gente vê esse crescimento nas estradas, né? E sem esta movimentação, evidentemente, a atividade de transporte fica comprometida. Se hoje o senhor pudesse fazer um apelo para todos os seus associados, aí, integrantes da federação, as transportadoras, qual seria a mensagem mais efetiva para tentar vislumbrar alguma coisa no futuro? Cada vez mais aprimorar o seu conhecimento, suas habilidades, sua competência de gestão, né? Gestão, então assim, tecnologia, gestão e com foco em resultado, sem desguarnecer sempre a questão de segurança. Acho que cada vez mais o setor tem que olhar e fazer também o seu dever de casa, qualificar seus profissionais, investir em treinamento através do Sistema S, temos o SESC, Senat, que estão a serviço do transportador para qualificar cada vez mais a mão de obra do sistema. Dagnor Schneider, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos da FETRANSESC, e nós ficamos por aqui, dentro do Ponto e Contraponto. Voltamos na semana que vem com mais informações. Um grande abraço e até lá.